Oi, tudo bem? Eu sou a professora Sônia e estou aqui para contar a história da minha cidade para vocês. Sabe por que eu senti em fazer isso? É porque ela vai fazer aniversário essa semana. E como todo aniversário, a gente gosta de saber quem é o aniversariante, né? Então, eu sei que vocês também devem estar aí curiosos para saber quem é a minha cidade que vai fazer aniversário. Ela faz aniversário agora, dia 25 de julho, e vai fazer 80 anos. Essa cidade é Águas de São Pedro. Então, aí eu vou contar a história para vocês. Tudo começou em 1930, quando um fazendeiro aqui na região de São Pedro começou a observar na fazenda dele que tinha uma água e essa água tinha um cheiro não muito agradável. E ele começou a observar porque aparecia nos poços abandonados pela exploração do petróleo que foram feitos assim há tempos atrás. E o cheiro era tão ruim que o local tinha o nome de Bairro do Querosene. Mas apesar do mau cheiro, ele também observou que os animais que tomavam dessa água ficavam assim mais saudáveis. E ele começou a procurar saber que tipo de água era essa. Até que ele chegou a Poços de Caldas e descobriu que lá a água era igual que ele tinha na propriedade dele. Era água sulfurosa. Aí ele voltou e resolveu, com os amigos, fazer um quarto de banho para as pessoas começarem a banhar-se para a cura de saúde, né? Eles diziam que essas águas serviam para doenças de peles, para reumatismo. E assim começou. Como era em São Pedro, e São Pedro era um grande produtor de café, a região recebia bastante pessoas que vinham para comercializar esse café. Até que um dia chegou aqui um comerciante do café chamado Dr. Otávio de Moura Andrade. E ele ficou sabendo da água e quis conhecer esse quarto de banho. Aí ele chegou e foi na fazenda e viu. Como ele viajava bastante, ele já percebeu logo que a água que eles estavam usando era a mesma que era usada em outras áreas do Brasil e também até na Europa, né, que ele conhecia. Aí ele ficou assim muito interessado e como ele era um bom empreendedor, ele se juntou a um outro grupo e resolveu fazer, né, um plano para desenvolver aqui uma estância balneária. E ele foi atrás de estudar a água, ele foi atrás de especialistas para saber como que era para ser feito. Aí ele também viu que a região não era tão legal, né? Que era uma fazenda que tinha sido do café, depois tinha gado e era um solo meio árido. E ele resolveu pôr tudo isso em um plano e procurou pessoas especialistas. E daí surgiu, não é, a vontade dele de fazer aqui uma cidade-saúde. E para isso tinha o planejamento. E achou-se melhor usar um tipo de cidade planejada chamada Jardim Inglês. Por que Jardim Inglês? Porque ele gostaria que tivesse muito verde, que as ruas não fossem ruas que iam trazer dificuldades de erosão. Então ele pegou e fez tudo em curva de nível. E esse plano diretor, né, do qual surgiu Águas de São Pedro, era assim muito diferenciado na região. Ninguém acreditava
que fosse dar certo no meio do nada fazer uma estância. Mas ele era um visionário e realmente ele pôs, né, para funcionar o plano. E tinham duas coisas importantes para começar esse plano: a construção de um balneário mais equipado para receber as pessoas, para tomar os banhos, porque as águas medicinais já eram conhecidas, porque quando ele começou a estudar água sulfurosa, que é a juventude, também descobriu que tinham outras duas. Uma bicarbonatada, que é Almeida Sales, e a outra, que é sulfatada, que é a Gioconda. Então, a primeira coisa que foi construída, né, foi esse balneário. E aí, para receber as pessoas que vinham de fora para tomar o banho, ele construiu um hotel. E esse hotel era um hotel grande, né, um hotel fora do comum na região. E quando ele inaugurou esse hotel, é que começou então a cidade. Então, dia 25 de julho de 1940, é que inaugurou o Grande Hotel São Pedro. E a partir daí começa a ter uma cidade, né, chamada Águas de São Pedro, e que agora vai fazer 80 anos. Bom, além das águas que começaram a ser conhecidas e muita gente vinha, as dificuldades que tinha era das estradas. As estradas eram estradas de terra, difíceis de chegar. Aí ele construiu um aeroporto, ele era um bom piloto, e esse aeroporto começou a trazer gente, né, de vários lugares, porque também, além de ser uma estância balneária, começou a funcionar um cassino no Grande Hotel. E esse cassino trazia pessoas de fora, não só do Brasil. Aí a cidade foi crescendo, precisou de outros aparelhos, né, para equipar, para receber pessoas. Então, outros hotéis foram construídos, como o Santo Antônio, o Hotel Avenida. Aí não tinha gente para trabalhar e tinha que trazer de fora. Aí ele construiu as vilas. Hoje a Vila Califórnia, a Vila Operária ainda existem, né? Mas existiam outras vilas que depois não teve mais assim serventia e foram acabadas, né? E tudo isso fez com que também surgisse uma igreja, a Capela Nossa Senhora da Aparecida. Aí veio o posto de combustível, armazém, e a cidade foi crescendo e está aí hoje, como vocês conhecem, né? Ela não é grande, é uma das menores que nós temos no nosso Brasil, mas é uma importante estância hidromineral. Bom, eu contei a história da minha cidade, que eu amo muito, e eu espero que agora, vocês conhecendo como ela foi idealizada, foi construída, que vocês também passem a gostar dela, tá? Obrigada!